Olá, minha querida irmã, meu querido irmão aí em Angola, nesse país que eu aprendi a amar. E mais ainda, amo meus irmãos, porque todos juntos estaremos um dia louvando, adorando ao Senhor no céu. E continuamos firmes cada dia nessa luta, cada dia seguindo com Cristo, cada dia buscando a santificação nos caminhos do Senhor. Eu sou Evelise Cavalcante, sou pastora aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, no Brasil. E gostaria de compartilhar um pouco com você uma palavra sobre a oração dos nossos filhos, a oração da mãe que ora pelo filho no campo missionário. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e diga: nem é para mim, meu filho nem está na igreja, meu filho nem serve ao Senhor. Mas presta atenção no que eu vou dizer. Deus tem planos grandiosos sobre as nossas vidas. E muitas vezes, aquilo que não aparenta no mundo espiritual já existe traçado por Deus um destino fantástico, maravilhoso, estrondoso sobre a vida do seu filho. Então, essa palavra é para você, mãe, pai, tio, tia, avó, avô, que está ouvindo e vai abrir os seus ouvidos espirituais agora para receber a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você um pouquinho a minha história. Eu tenho 3 filhos de um casamento abençoado que já dura mais de 30 anos. Todos os meus 3 filhos, são filhos que Deus separou para obra especial. Mas o meu mais velho esteve no campo missionário na África do Sul por mais de um ano, depois foi para a Alemanha e já esteve inclusive nessa guerra na Ucrânia, servindo ao Senhor, levando ajuda, amor, cuidado, palavra aos necessitados em meio à guerra. E saber que um filho está dentro de um país em guerra, saber que o filho também no campo missionário, ele pegou Covid sozinho, e eu aqui em outro país tão distante. Talvez você me pergunte, mas como é que fica o coração de mãe? Eu vou dizer para você, eu entreguei a vida do meu filho nas mãos de Deus. Um dia eu lutava com Deus sobre o destino do meu filho, porque aparentemente ele não queria muito saber das coisas do Senhor. Ele estava aquele crente que visitava a igreja, que andava no caminho assim porque a gente ia, mas que não tinha um comportamento como um servo de Deus. E Deus me pediu a vida do meu filho e eu entreguei para ele. Passaram os anos e meu filho hoje vive uma experiência maravilhosa missionária. Ele acaba de retornar ao Brasil, vai se casar, mas com a vida pautada em missões. E eu quero para você compartilhar agora uma palavra da Bíblia. A história de uma mulher que um dia também entregou o seu filho a Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel vai contar a história de Ana, Ana era uma mulher que não tinha filhos, era uma mulher que estava sofrendo. Mas um dia, Deus ouviu a oração de Ana. E aquele pranto se tornou em alegria. Aquela tristeza, aquelas lágrimas se tornaram numa vida próspera e abençoada. Hoje, a história do filho de Ana é conhecida depois de milhares e milhares de anos. Foi um profeta, um sacerdote, homem de Deus, que foi muito importante nos caminhos de Deus. Lá atrás, lá na história de Davi e de outros reis também que ele acompanhou. Então eu queria ler alguns versículos do 1 Samuel. Eu vou ler alguns versículos, não vou ler o capítulo inteiro, mas eu queria te convidar em casa, você ler o capítulo inteiro de 1 Samuel, porque você vai encontrar a história de Ana detalhada. Mas eu queria tirar aqui hoje dessa história, do texto bíblico, algumas lições preciosas para você especialmente, que é mãe, e talvez esteja chorando para gerar um filho, esteja chorando porque precisa enviar um filho, esteja chorando
porque está vivendo uma circunstância com o filho que não é aquilo que você sonhou, que você planejou. Então vamos ler a palavra, lendo comigo? Diz assim: havia um homem que morava em Ramataim. Seu nome era Eucana. Ele tinha 2 mulheres. A primeira chamava-se Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não. Sua rival a provocava sem dó, irritando-a e sempre lembrando-a de que o Eterno a deixara sem filhos. Naquele dia, depois de comer, Ana se recompôs, de mansinho, escapuliu para o santuário. Aflita, Ana orou ao Eterno. Desconsolada, ela chorava. Então Elias, o profeta lá, o sacerdote do momento, ele viu Ana chorando lá. Você conhece essa história? E aí a Bíblia diz que ela fez um voto ao Senhor. Ó Senhor dos exércitos de anjos, se atentares para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar e agires ao meu favor, dando-me um filho, eu o dedicarei sem reservas a ti. Eu o separarei para uma vida de santa disciplina. Ana orava em silêncio com o coração. Seus lábios se mexiam, mas não saía som algum da sua boca. Eli pensou que ela estivesse embriagada. Por isso, se aproximou dela e perguntou: você tá bêbada? Até quando vai ficar assim? Larga esse vício, mulher. Ana respondeu: não, senhor. Estou muito angustiada. Não andei bebendo, não bebi vinho, nem qualquer outra bebida forte. Estou apenas abrindo meu coração para o Eterno. Não pense que sou uma mulher sem moral. Estou desesperada e sofro muito. Por isso estou aqui há tanto tempo. Ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel atenda ao seu pedido. Ela pediu: pense sempre bem de mim. Depois disso, voltou para junto do marido, comeu com apetite, ela estava radiante. Eles se levantaram bem cedo, adoraram o Eterno, retornaram para Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Eterno lembrou-se do seu pedido. Antes do final do ano, Ana engravidou e teve um filho. Deu a ele o nome Samuel, pois disse: eu o pedi ao Eterno. Eu orava por essa criança e o Eterno concedeu a mim o que eu pedi. Agora eu estou dedicando ao Eterno por toda a vida. Eles adoraram ao Eterno ali. Olha que mudança, que história fantástica. Eu queria orar com você agora. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos, dá-nos a visão espiritual daquilo, Senhor, que Tu tens para as nossas vidas, através da Tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Olha que coisa linda, uma mulher sem qualquer esperança. Imagina, ela não tinha recursos, não tinha ciência do lado dela, ela não tinha filhos e ainda tinha alguém que a lembrava disso todos os dias. A outra esposa, como era costume na época, a Penina todo dia debochava dela. Eu imagino Ana sofrendo, Ana chorando, Ana se envergonhando. Eu imagino todos os meses Ana ansiando por uma notícia de gravidez e tendo uma nova decepção. Imagina que naquele tempo, há 3.000 anos atrás, imagina quanto era importante para uma mulher ter um filho. Uma mulher que tinha um filho, ela se autoafirmava no casamento. Ela tinha o valor reconhecido pela família, pela sociedade. Então ela era humilhada pela sociedade, ela era humilhada por ela mesma, porque ela não tinha expectativa. E eu queria te dar o primeiro conselho de Ana. Em meio àquele sofrimento, em meio a estar sofrendo, em meio a estar sendo humilhada, ela não se deixou paralisar pela dor. Muitas vezes, no nosso dia a dia, acontece alguma coisa, uma circunstância, uma perda, uma tragédia, uma dor. E sabe o que a gente faz? Se esconde debaixo do cobertor.
se enrola embaixo da cama e fala: eu não vou fazer mais nada. Não adianta fazer nada, não adianta porque meu casamento acabou, não adianta porque meu filho está fora da igreja, não adianta porque eu não tenho expectativa de vida diferente, não adianta porque a minha vida está muito complicada, e a gente paralisa. Eu quero dizer para você nesse momento: não deixe o inimigo paralisar você pelo medo. O inimigo está derrotado e ele aproveita essas circunstâncias que nós vivemos, e todos nós vivemos dias maus. E ele sabe que não pode te derrubar, mas ele sabe que tem uma maneira que frustra os planos de Deus na terra através da sua vida, quando ele te paralisa. Quando ele sopra no teu ouvido que não tem mais jeito. Quando ele sopra no seu ouvido que a sua vida não vai mudar de jeito nenhum. Quando ele sopra na sua vida que você nasceu para sofrer. Quando ele sopra na sua vida que é melhor não arriscar. Quando ele sopra na sua vida que Deus não ouve orações. Isso é obra do inimigo. Ouça, aprenda na palavra de Deus. Aquela mulher não tinha perspectiva nenhuma, mas ela falou: eu vou me levantar, vou ao templo, eu não vou ouvir o que a Penina fala, eu não vou ouvir o que a sociedade fala, eu não vou ouvir o que qualquer um está falando, porque eu creio num Deus de milagres. Ana se levantou e não se deixou paralisar pelo medo. Ela seguiu em frente. Eu quero dizer para você: desperta, mulher, acorda, mulher, levanta, mulher, porque Deus tem planos grandiosos para você, mas você não pode se deixar paralisar pelo medo que destrói os propósitos de Deus para a sua vida. E conforme a gente vai lendo o texto, a palavra diz que ela se recompôs, ela se levantou e ela foi para o santuário. Eu quero te perguntar nesse momento: aonde você está indo resolver os seus problemas? Às vezes, em meio a uma crise, em meio a um problema, a gente vai para a casa da vizinha reclamar. A gente vai para a casa de um amigo chorar. A gente vai para conversar com outra pessoa e declarar coisas que não agradam ao Senhor. A gente vai buscar pessoas que não estão no caminho de Deus, pessoas que estão buscando ídolos, pessoas que estão adorando imagens, pessoas que estão prestando culto a outros deuses, achando que feitiços, achando que pessoas que são legais, achando que religiosos vão resolver o nosso problema. Só há um Salvador, é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para declarar para você que tudo é possível ao que crê. Ele morreu na cruz e ressuscitou para que os céus fossem abertos. E agora você pode ir direto na presença do Deus que salva, do Deus que resolve, do Deus que ouve o seu problema. Não perde tempo reclamando, não perde tempo murmurando, não perde tempo se lamentando. Se levanta agora e vai à presença do Senhor, vai buscar o eterno, vai clamar aos pés de quem pode resolver. A gente às vezes não está paralisado, mas da mesma forma está perdendo tempo, porque a gente está buscando aonde não tem solução. Lá na palavra de Deus, lá em Jeremias, tem um texto que diz que as pessoas deixaram de buscar tomar água da fonte de águas vivas, estão bebendo de cisternas rotas. E muitas vezes a gente vai numa pocinha de água suja e se contenta em beber daquela água que está suja e que vai acabar. Quando na verdade a gente tem uma fonte de água, um rio que corre água viva, aonde ali tudo frutifica, aonde ali tudo se produz. Mas a gente se acomodou numa zona de conforto, a gente se acomodou às circunstâncias e se acomodou a palavras malditas sobre a nossa vida. Hoje é dia de você despertar, hoje é dia de você se movimentar, hoje é dia de você buscar o Santo Eterno de Deus. Ana foi lá, orou, e interessante que Ana
fez uma oração muito perspicaz para Deus. Ela ali, diante do altar do Senhor, diante da presença do Senhor, ela falou: se atentares para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar, se agires ao meu favor, dando-me um filho, eu o dedicarei sem reservas a ti. Olha que coisa interessante. Sabe por que Ana fez essa oração? Porque, na verdade, o que ela estava fazendo naquele momento era se derramando a Deus. E através dessa oração ela está declarando: Senhor, eu tenho vontade de ter um filho, mas o que importa aqui é que eu quero ver o seu poder revelado. Eu quero ver a sua glória sobre a terra. Eu quero que as pessoas me conheçam, apontem para mim, não como a mulher que tinha um filho e estava com um filho no colo, e estava ninando um filho, estava levando para a escola. Mas eu quero que as pessoas olhem para mim e falem: ali foi manifestado o poder de Deus. Ali foi glorificado. Ali houve um milagre. Qual é o verdadeiro motivo da sua oração? Aquele pedido, aquele desejo do seu coração, aquilo que você trouxe no seu coração, aquela sua angústia, aquele seu desejo, aquela vitória que você precisa. Qual é o propósito que você tem de verdade no seu coração? Você precisa talvez mudar a sua oração. Você precisa entregar aquilo que você nem tem ainda. Você vê que Ana entrega um filho que ela não tem. Mas ela não tem aquele filho no mundo físico. Mas quando ela entrega aquele filho, o que ela está declarando é: Senhor, tu tens poder para fazer o que tu quiseres. E se tu me deres, eu entrego. Porque quando ela está entregando aquele filho que não existe ainda no mundo físico, ela está declarando a fé num Deus do impossível. E ela diz: Senhor, eu declaro que tudo aquilo que eu mais quero na vida é seu. Será que você pode fazer essa oração? Eu me lembro como foi doloroso fazer essa oração pelo meu filho. O missionário não existia ainda. O missionário não estava ali no mundo visual, mas já existia no mundo espiritual. E quando eu em lágrimas entreguei e falei: faz dele, Senhor, aquilo que tu planejaste na vida do meu filho, e Deus recebeu, é como se eu recebesse, que se eu sentisse que saiu um peso dos meus ombros. Naquele dia que eu entreguei o meu filho para o Senhor, ele se viu livre, ele sim recebeu de novo o livre-arbítrio que ele me deu, ele recebeu de novo nas mãos dele de fazer o milagre. E hoje, quando eu vejo a vida do meu filho, eu glorifico o nome de Deus. E eu declaro e eu falo: esse é o Deus dos impossíveis. E hoje, quando meu filho está lá no campo missionário, quando meu filho está lá levando a palavra, quando meu filho está caminhando e levando pessoas ao reino de Deus, ali é glorificado não Evelise, não Davi, mas o nome de Deus vivo. Entregue aquilo que você nem tem ainda. Estenda as tuas mãos e fala: aquilo, Senhor, que eu desejo, sei que tu podes me dar, mas quando tu me deres, eu vou preparar para ti e vou entregar para ti. Essa oração de Ana é fantástica. Interessante que ela faz a oração, o sacerdote abençoa aquela oração dela, né? Ele vai lá e fala: vai em paz, né? Ele fala: ó, vai em paz. E ela, a Bíblia fala assim: depois disso, ela comeu com apetite, agora estava radiante. A minha versão da Bíblia fala assim: agora estava radiante. Ela se transformou pela fé. Muitas vezes nós não estamos vendo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Ao contrário, a gente está triste e nós somos humanos. E é verdade que as lágrimas saem. É verdade que tem dia que a gente está muito triste. É verdade que a gente tem dia que olha e não vê o agir de Deus nas nossas vidas. Mas Deus está te convidando agora a mudar a sua postura. A
crer verdadeiramente. Às vezes você tem um filho fora da igreja, às vezes você vê um filho em dificuldade e você olha para aquilo e suas lágrimas escorrem no seu rosto. Mas hoje Deus está falando, olhe com os olhos da fé. Abra os seus olhos nesse dia e fala, Senhor, me dá uma visão espiritual. E agora você precisa crer de verdade. E muitas vezes a gente lê a palavra de Deus e lê e fala que história bonita. A gente olha lá que tudo é possível ao que crê. A gente olha lá e vê que nada é impossível para Deus. E a gente fala que bonito. E a gente louva o Senhor com louvores maravilhosos. Não há Jesus, não há outro como Jesus. Mas na nossa vida prática, na nossa vida real, não existe o poder de Deus. Você precisa agora voltar à sua rotina. Você precisa agora glorificar o nome de Deus. Você precisa agora, pela fé, agradecer a bênção que você nem recebeu ainda. Você precisa ser grato, transformar o seu coração. Você precisa mudar por fé. Porque a palavra diz que estar feliz quando a gente está com um prêmio grande, qualquer um pode estar. Mas a ciência da espiritualidade, o cristianismo, a presença de Jesus, é quando a gente faz como Paulo fez. Açoitado dentro de uma prisão, ele fala para nós em Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, novamente eu digo. E nesse momento que ele está dizendo para mim, para você, e que ele está louvando e adorando, ele acabou de receber muitos açoites. Ele está machucado, ele está aguardando uma sentença de morte, mas ele está dizendo, você precisa se alegrar no Senhor. E é essa palavra que Deus fala aos nossos corações hoje. Nós vivemos pela fé, nós vivemos por aquilo que nós não vemos, mas que nós cremos. A nossa vida não é no mundo natural, a nossa vida não tem a ver com circunstâncias, a nossa vida é pela fé, na fé daquele que venceu a morte, na fé daquele que abriu o caminho direto para os céus, na fé naquele que é o único Deus soberano, que pode todas as coisas. E eu quero te convidar a mudar pelos olhos da fé. É um exercício, é uma disciplina. É todo dia. E eu só vou conseguir isso fazendo assim, lendo a Bíblia e oração, 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 lendo a Bíblia e oração. Não tem outra fórmula. Não existe outra fórmula para mudar o seu interior, para mudar os sentimentos que se arraigaram no seu coração, para mudar as suas emoções, para te arrastar do medo, te arrastar da depressão, te arrastar da falta de ânimo. Bíblia mais oração é igual a santificação. Bíblia mais oração é igual a santificação. Cerque-se da palavra, encha o seu coração de louvores, adore ao Senhor, tenha um coração grato e viva pelos olhos do sobrenatural de Deus. Eu tenho visto Deus fazer milagres na minha vida, eu tenho visto meus filhos viverem experiências únicas, sem perspectiva, sem explicação no mundo natural, mas porque um dia eu profetizei na vida deles, eu declarei e tenho orado e tenho blindado através da oração. E assim com você é possível orar, entregar e viver a experiência de ver a sua semente na terra, a sua descendência transformando o mundo. Mas vamos lá, a palavra de Deus diz que Ana mudou, ficou radiante, agora ela já acreditava no milagre, mas quando ela volta para a casa dela, a palavra diz que ela teve relações com Ana e Deus lembrou-se do seu pedido. E quando eu leio isso, eu queria chamar a sua atenção para que você precisa fazer a sua parte. A gente crê na palavra, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente louva, mas a gente precisa fazer a nossa parte.
precisamos disciplinar os nossos filhos, precisamos amar os nossos filhos, precisamos cuidar dos nossos filhos, precisamos levá-los à casa do Senhor, precisamos ler a palavra para eles, precisamos passar madrugadas, tardes, noites, manhãs orando, clamando pelo Senhor. Precisamos acompanhar a vida dos nossos filhos, precisamos investir sobre os nossos filhos. Deus vai aonde nós não podemos ir. Mas existem coisas que nós precisamos fazer, porque é da nossa parte. Nós precisamos agir. Orar tem a ver com ação. Orar tem a ver com ação. Orar é uma atitude diante da presença do Senhor. Ana engravidou, teve um filho, e depois de desmamar o seu filho, a palavra de Deus diz que ela levou o filho ao Eterno. Ela deu o nome do filho de Samuel e levou o filho à casa do templo. Ela levou no templo, ali ela deixou o filho com Eli para ser criado ali. E a Bíblia diz, né? Eu orava por essa criança, o Eterno concedeu a mim. Agora eu estou dedicando ao Eterno por toda a vida. Eles adoraram ao Eterno. Cumpra suas promessas. Cumpra as suas promessas. Às vezes, no momento de dor, você faz promessas ao Senhor, de entregar ao Senhor, de servir ao Senhor, de renunciar a coisas que não agradam ao Senhor, de obedecer a palavra do Senhor. Mas depois que está no dia bom, depois que você nasce seu Samuel, depois que você vê seu filho na igreja, depois que você vê sua família restaurada, você esquece que você precisa cumprir as suas promessas. Cumpra as suas promessas diante do Senhor. E eu queria finalizar dizendo, como ele falou aqui, eles adoraram ao Eterno ali. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore no café da manhã. Adore quando você estiver trabalhando. Adore quando estiver lavando a louça. Adore quando você estiver indo trabalhar na rua. Adore quando você estiver no mercado, na feira, comprando os alimentos. Adore ao Senhor. Torne Deus parte da sua vida. Não coloque Ele à parte da sua vida. Ele não é aquele que precisa ser visitado aos domingos. Ele é aquele que quer viver, caminhar contigo e quer que a sua vida glorifique ao Senhor. Eu creio, como eu falei no início, que Deus tem coisas grandiosas, poderosas para a sua vida. Mas hoje Ele te chama para buscá-lo, cumprir suas promessas, mudar pela fé, se entregar e adorar e glorificar o nome dEle. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, glorificado, adorado e exaltado seja o Teu nome. Deus, alcança-nos com Teu poder, alcança-nos com a Sua glória, alcança-nos, Senhor, com Seu favor. Precisamos da Tua presença, precisamos da tua unção sobre as nossas vidas. Deus, visita os nossos filhos, visita as nossas famílias no Brasil, em Angola, na África, em todo o mundo, Deus. Blinda, Senhor, os nossos filhos com a Tua proteção. Coloca os Teus anjos, Senhor, dando proteção. Orienta-nos, Senhor, a ser as mães, os pais, os avós que glorificam o Teu nome, para que os nossos filhos, Senhor amado, possam ser cheios, meu Deus, desta unção que derrama das nossas vidas. E assim, meu Deus, irem proclamar o Evangelho, irem por todo o mundo, meu Deus amado, pregar, meu Deus amado, levar a palavra e que possamos todos viver o sobrenatural em Tua presença. Oramos no nome santo, poderoso e glorioso daquele que morreu, mas ressuscitou, Jesus Cristo, para nos salvar. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amo vocês.